Muito bem, meus amigos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da nossa Revista Espírita, mês de agosto de 1859, o nosso artigo de hoje, Mobiliário de Além-Túmulo. Essa é a nossa segunda parte. Nós tivemos, tanto no nosso último encontro, quando nós estudamos a primeira parte desse artigo, como também antes do nosso recesso, no ano passado, na última semana de dezembro, quando nós fizemos também essa primeira parte, nós então vimos aqui Kardec trazendo para nós dois fatos, que foram relatados, que ele acabou encontrando. Num caso da presença de uma pessoa no quarto de um garoto, numa mansão, e esse homem ele tinha um cachimbo e ele então soltava ali as suas baforadas, e o garoto percebia essa imagem, mas a mãe não via, e os donos da mansão já tinham tido contato com fenômenos dessa natureza. E um outro caso, uma senhora que, doente, recebeu a visita de um conhecido que foi em desdobramento. Esse conhecido ele estava encarnado, e ele então foi visitá-la, e ela, tentando conversar com ele, ele disse que ela deveria ficar em silêncio, quieta, em repouso. E aí depois, no outro dia, ele foi visitá-la fisicamente, e aí então despertou aquela curiosidade, como seria isso possível? Mas desses fatos todos, o que mais chamou a atenção, principalmente nesse segundo caso, foi o fato desse senhor estar levando, portando uma pequena caixa de rapé, que de vez em quando então ele utilizava ali para dar aquela aspirada, no passado era muito comum isso, para poder espirrar, para poder provocar aquela pequena irritação nas narinas. E aí então chamou a atenção de Kardec esse relato, quando ele falava então sobre essa famosa tabaqueira, Então, a partir desse relato e algumas explicações falando sobre os fluidos, falando sobre o perispírito, falando sobre a força do pensamento na manipulação dessas substâncias, Kardec então procurou aprofundar essas informações. E aí então nesse artigo ele apresenta esse caso ao espírito São Luís. Nós lembramos que São Luís era Luís IX, que era então rei da França, católico, um governante com toda a nobreza, não apenas no título, mas a nobreza no caráter, no conhecimento, nos seus valores, E ele, depois da desencarnação, é Luís IX, Ele acabou então desencarnando e ele foi então canonizado pela Igreja, tendo então o título de São Luís. Na fundação da Sociedade Parisiense em 1858, ele se apresentou como sendo o orientador espiritual, o diretor espiritual da sociedade. Assim nós veremos mais para frente nas atas de reunião da sociedade, quando Kardec então apresenta São Luís exatamente como sendo o dirigente espiritual da sociedade. E nesse caso então, sempre quando surgiam questões importantes para serem debatidas, para maiores esclarecimentos, Kardec apresentava essas informações a São Luís, que, se não diretamente trazia as informações necessárias, os esclarecimentos, ele então intermediava a relação com outros espíritos que pudessem oferecer ali alguma contribuição para os trabalhos desenvolvidos na sociedade. Flávio lembrou aqui que meu avô usava, deixava a gente cheirar um pouquinho e morria de rir com os netos saírem espirrando. Eu também tive uma experiência interessante, Flávio. Eu estudava durante a minha infância no Colégio Dom Bosco, um colégio salesiano, e os nossos professores eram padres, na sua maioria. E nós tínhamos o diretor, já desencarnado, o padre Firmo, que era o nosso diretor, e ele andava pelo pátio da escola com essa caixinha de rapé. E ele era sempre muito amistoso com os alunos, então a gente andava, chegava perto dele, ele abria a caixinha, já enfiava ali um pouco de rapé no nariz de cada um e saía todo mundo espirrando. Então quando ele aparecia no pátio era muito engraçado, que a gente chegava perto de propósito para ele fazer isso, e ele sabia e fazia. Então era muito engraçado. Mas vamos lá, bom dia, Angelina. Mas enfim, aqui então temos o nosso artigo para estudarmos esses dois casos.
Bom dia, Osmar. Eis a conversa que tivemos com o espírito São Luís a propósito da tabaqueira, com vistas à solução do problema da produção de certos objetos no mundo invisível. Aqui então foi feito essa reunião na sociedade no dia 24 de junho de 1859. Primeira pergunta, nós temos aqui várias perguntas, 20 e tantas perguntas, né? Talvez a gente nem consiga terminar hoje esse estudo, mas a gente já tem aqui o início, que já é de grande importância. No relato da senhora R, trata-se de uma criança que viu, perto do leito de sua mãe, um homem a fumar um grande cachimbo. Compreende-se que esse espírito possa ter tomado a aparência de um homem que fumava, mas parece que fumava realmente, pois o menino via o quarto repleto de fumaça. O que era essa fumaça? Esse aqui é o primeiro caso que Kardec observou. A resposta: uma aparência produzida para o garoto. Número 2. A senhora R cita igualmente um caso de aparição pessoal do espírito de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma caixa de rapé, do qual tomava pitadas. Experimentava ele sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? Não. Ou seja, né, continua ainda sendo ali somente uma fantasia, somente sendo uma ilusão. Aquela caixa de rapé tinha a forma da que ele se servia habitualmente e que se achava guardada em sua casa, que era a dita caixa nas mãos da aparição. Isso lembrando que quando ele fez a visita presencial, né, fisicamente, à senhora R, Kardec coloca aqui, obviamente, apenas a inicial do nome, né, porque já que esse artigo era publicado na revista, ele não ia causar nenhum tipo de constrangimento para as pessoas que, de alguma forma, participavam dessas situações. Então, quando ele fez a visita física, ele levou essa mesma caixa de rapé. Né? Então Kardec perguntou aqui o que seria essa caixa de rapé nas mãos da aparição. Como a gente já viu, né, lembrando que toda essa conversa e todos esses casos apresentados, Kardec transcreveu de uma forma mais resumida lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, Aparição de Pessoas Vivas, e no capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. E essa situação, né, esses casos, eles são de extrema importância, porque nas aparições, nos relatos que muitos médiuns trazem, médiuns que são trabalhadores ou médiuns que não têm conhecimento sobre a sua faculdade, observam, por exemplo, espíritos com vestimentas, carregando objetos, utilizando objetos de um modo geral, tanto na sua vestimenta, como no seu trabalho, como para qualquer outro tipo de ação. E a pergunta que se faz é: aquilo é real ou é apenas uma ilusão? Então, por isso, esse estudo feito em cima dessa tal caixa de rapé tem esse grande valor, porque inclusive dessa caixa de rapé, dessa pequena caixinha, nós podemos estender e nos perguntar: as colônias espirituais, com toda a sua estrutura, as cidades que são relatadas, as comunidades, hospitais, macas, transportes, enfim, tudo aquilo que nós vemos nos relatos do mundo espiritual, isso também é real ou é apenas uma ilusão? Então, a partir dessa pequena caixa, nós temos então ali toda a extensão para analisar o mundo espiritual na sua construção, na sua estrutura. Qual é a substância? Que tipo de construção é feita? Qual é o mecanismo que é utilizado pelos espíritos para que essas construções surjam? Então Kardec pergunta: que era a dita caixa nas mãos da aparição? Sempre a aparência. Era para que a circunstância fosse notada como realmente foi e não tomassem a aparição por uma alucinação feita ao estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Então o espírito tomou essa aparência e depois ele se apresentou
realmente, né, fisicamente, trazendo as mesmas características. Então, essa conexão foi feita. Ele carregava essa caixa de rapé e o espírito também carregava. Portanto, era a mesma pessoa. Flávio colocou, acho um ponto importante, né? Kardec não usa o termo materialização, conforme a gente entende hoje, mas aparições podem ser materializações, né? E não neste caso estudado agora. O termo materialização foi usado a partir de 1870, né, com os estudos, né, de Charles Richer, William Crookes e outros estudiosos, né? Então Kardec também ali, até mesmo, né, no vocabulário, os neologismos foram se desenvolvendo conforme as experiências foram sendo observadas. Então nesse caso aqui nós temos apenas a aparência, sem que esse objeto tivesse a funcionalidade que ele tem no seu estado real. Dizes que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejaríamos saber se aquela tabaqueira era apenas uma imagem sem realidade, por exemplo, a de um objeto que se reflete num espelho. Aí aqui uma observação, né? O Sr. Sanson, um dos membros da sociedade, faz observar que na imagem reproduzida no espelho há qualquer coisa de real. Se ela não fica nele, é que nada a fixa. Mas se fosse projetada sobre uma chapa do daguerreótipo, deixaria uma impressão, prova evidente de que é produzida por uma substância qualquer e não simplesmente uma ilusão de ótica. Ou seja, nessa chapa seria como se fosse ali uma radiografia. Então, se esse equipamento ele é capaz de perceber a presença desse objeto, portanto, esse objeto é real. Então, não apenas no espelho, mas também uma prova real através desse registro, dessa impressão. Então, eles estão tentando explorar com São Luís a realidade desse objeto, e não apenas a sua ilusão. A observação do Sr. Sanson é perfeitamente justa. Terias a bondade de dizer-nos se existe alguma analogia com a caixa de rapé, isto é, se nela havia alguma coisa de material? Certamente. É com o auxílio deste princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando encarnado. Vou em frente aqui porque para a gente não ficar preso nessa ideia da vestimenta do espírito, da aparência, porque nós já conversamos sobre isso em artigos anteriores, né? Lembrando que o espírito pode conscientemente plasmar no seu corpo perispiritual uma determinada aparência, uma determinada característica, seja de uma vestimenta, seja de um objeto que ele porte, seja de uma sequela de uma doença que ele teve, de uma amputação, de uma deformidade, que ele faz isso conscientemente, com a intenção de mudar a sua aparência, ou inconscientemente por uma ideia fixa registrada na sua mente. Então aquela ideia para ele é tão real que ele acaba plasmando no seu corpo perispiritual aquela situação que pode ser prejudicial ou pode ser benéfica. O Flávio colocou para nós, né, o daguerreótipo foi o primeiro processo fotográfico a ser anunciado e comercializado ao grande público. Foi divulgado em 1839, tendo sido substituído por processos mais práticos e baratos apenas no início da década de 1860. Está aí feito então, obrigado Flávio. Então, há nela alguma coisa de material? Então foi colocado para nós aqui que o espírito então toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando encarnado. Uma observação. É evidente que a palavra aparência deve ser aqui tomada no sentido de aspecto, imitação. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito deixava ver era apenas uma reprodução daquela. Era, pois, com relação ao original, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. 2 pontos importantes. Primeiro, a aparência. É como se você tivesse guardado numa gaveta, num armário, num guarda-roupa, uma peça de roupa qualquer, um objeto qualquer que você use de vestimenta. E aí então você acaba criando em desdobramento, através dos fluidos, o mesmo objeto.
e então nós temos uma cópia. Nesse caso, essa cópia é uma aparência criada, como foi colocado para nós, formada por um princípio material. Aqui agora então a gente começa a entender que tipo de princípio material é esse a que se refere Kardec. Ensina a experiência que nem sempre se deve dar a significação literal a certas expressões usadas pelos espíritos. Então, também aqui é uma frase significativa, que merece aqui um destaque, né, para quem tiver um marca-texto, marque no seu livro, não no meu, porque eu não gosto de rabiscar meus livros, né? Mas marque aí porque é importante que muitas vezes as expressões que os espíritos usam são apenas ali uma comparação, uma tentativa de facilitar o nosso entendimento. Então, portanto, tomar cuidado com essas expressões que eles utilizam. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras toda vez que apresentem a menor ambiguidade. É essa uma observação que os espíritos constantemente nos fazem. Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, que de contínuo se reproduz nos casos análogos, poderá prestar-se a uma interpretação falsa. Então essa observação é fundamental para todo o estudioso espírita que tanto estuda na literatura como também em contato direto com os espíritos. Se falar alguma coisa que surja qualquer dúvida, é importante aprofundar para poder ali separar a realidade daquilo que o espírito está querendo transmitir. A nossa realidade nesse caso. Questão número 5. Dar-se-á que a matéria inerte se desdobre? Ou que haja no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Numa palavra, terão esses o seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens são nele representados pelos espíritos? Observação de Kardec. Trata-se de uma teoria como qualquer outra, e esse era o nosso pensamento. O espírito, porém, não a levou em consideração, o que absolutamente não nos humilhou, porque a sua explicação nos pareceu muito lógica e sustenta num princípio mais geral, cuja aplicação muitas vezes encontramos. Então aqui também mais uma situação interessante que Kardec sempre lembra que muitas vezes os espíritos, deixa eu só ver aqui rapidamente, os espíritos apresentam uma ideia diferente daquela que é a ideia dominante no grupo de encarnados. Então todo mundo conversa sobre um assunto, todo mundo elabora uma determinada teoria sobre uma situação no plano espiritual e aí então apresentam aos espíritos. E nesse caso, como Kardec colocou, traz uma ideia diferente daquela que foi apresentada anteriormente. Porque aí nesse caso ele pergunta, já que o espírito mantém a sua aparência no mundo espiritual semelhante àquela que ele tinha quando encarnado, então os objetos também teriam esse duplo etéreo? Nós teríamos na dimensão espiritual uma cópia exata daquilo que nós temos no mundo físico, incluindo a matéria inanimada? Então essa era a teoria. Quando foi apresentado então aqui, o espírito não levou em consideração essa observação e Kardec coloca o que absolutamente não nos humilhou. Ou seja, né, eles não se ofenderam ou se constrangeram com essa situação, estavam completamente abertos ao ensinamento que era apresentado, apesar da teoria que já estava ali pré-elaborada. Resposta de São Luís. Não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, na vossa atmosfera, têm os espíritos um poder que estás longe de suspeitar. Podem, pois, concentrar à vontade esses elementos e dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então aqui nós começamos a ter um melhor entendimento que esses elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço. Nós lembramos que esse artigo ele foi publicado em agosto de 1859 e, como eu comentei na semana passada, portanto, 2 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos. Então, para aquele público que tinha esse contato inicial, 2 anos apenas aqui após o lançamento do Livro dos Espíritos, tudo isso era uma novidade.
Em 1861 ele publicou O Livro dos Médiuns, utilizando inclusive essas mesmas explicações. E aí então, hoje, quando nós estamos aqui há 163 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, para nós fica tudo muito fácil, tudo muito claro. Nós temos toda a literatura trazida por Kardec, nós temos toda a literatura trazida pelo Chico, pelo Divaldo e por outros médiuns aí que trazem para nós vários desses ensinamentos, falando da manipulação desses fluidos, dessas criações mentais. Fica tudo muito fácil para nós, né? Bom dia, Regina. Então fica muito simples, né, Miriam, a gente fazer uma comparação, né? Mas para nós isso aqui é óbvio. Só que a gente tem que lembrar que para aquele público daquela época, isso era uma novidade absoluta, porque tudo se resumia entre céu, inferno e purgatório. E até mesmo nesse ponto não se questionava. Se você dizia, por exemplo, que no inferno existe ali os demônios, e os demônios carregam tridentes, a pergunta curiosa de qualquer espírita é: peraí, do que é feito esse tridente? Aquele caldeirão de enxofre, do que é feito isso? Você vai no mundo espiritual e você tem ali um trono onde tem os anjos tocando harpas. Do que são feitas essas harpas? Então, para nós que somos estudantes e temos esse entendimento a respeito desses elementos materiais disseminados por todos os pontos do espaço, nós já começamos então a perceber que tudo é formado por esse fluido. E ali então é colocado: os espíritos têm um poder que estás longe de suspeitar. E é exatamente esse poder da criação, esse poder mental, que depois Kardec acaba explorando mais ainda. Em 1867, se eu não me engano, que foi quando o livro A Gênese foi lançado, que nós temos ali no capítulo 14 os fluidos, quando ele começa então a trazer de uma forma muito mais aprofundada essas explicações. Flávio colocou: muitos acham que as vestes dos espíritos eram como os lençóis, que representam os fantasmas, né? Chegamos até a conversar sobre isso, né, Flávio? Sobre essas criações, esses detalhes, porque no caso dessas aparições, muitas vezes fica mais fácil para os espíritos, né, quando eles se apresentam com essas características, não criarem detalhes nas suas vestimentas, né? Por isso essa aparência de lençóis. E na verdade eles são simplesmente aquela massa esbranquiçada, sem uma forma definida, quando os espíritos então acabam se materializando. Porque no caso da materialização é muito difícil. Inclusive nós temos fotografias sobre isso, né, que mostram ali o ectoplasma sendo doado por um médium, o espírito então se cobrindo com esse fluido, e nós vemos aquela característica de lençol, de véu de noiva. Então não é à toa que as pessoas dizem, né, eu vi um fantasma vestido de noiva. Né, uma fantasma nesse caso, né, vestido de noiva. E aí então, na verdade, não era noiva, era simplesmente essa massa esbranquiçada que formava ali o seu corpo perispiritual num processo de materialização. E aí então a gente vai começando a tirar as várias dúvidas, né, que vão surgindo em torno desses fenômenos de aparições e de materializações. Vamos em frente então. Kardec recebe essa explicação então. Podem, pois, mais uma vez aqui, concentrar à vontade esses elementos. Então eles podem concentrar, então você fixa o pensamento, esses fluidos, esses elementos vão se juntando, vão se condensando e tomando a aparência que é dada pela mente do espírito, pelo seu pensamento. Por isso então pode dar-lhes a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Forma aparente, que tem uma correspondência com o plano, com os objetos materiais. Número 6. Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. São alguma coisa as vestes de que os espíritos se cobrem? Kardec aqui ele é bastante insistente, porque tem um sentido. Se nós dissermos que é apenas uma ilusão, essa ilusão nós poderíamos dizer que ela não é nada, porque ela pode ser simplesmente uma criação da mente do observador. Você teve aquela ilusão de ótica, você teve a impressão de que existe alguma coisa, mas essa coisa não significa nada. No caso aqui, Kardec está perguntando se esses objetos que os espíritos têm, vestimentas, objetos de um modo geral,
se isso é uma ilusão ou é de fato alguma coisa real. A resposta dos espíritos, São Luís aqui nesse caso. Parece que a minha resposta precedente resolve a questão. Não sabes que o próprio perispírito é alguma coisa? Kardec insiste. Resulta dessa explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, em relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Fê-la ele próprio, no momento em que teve necessidade dela, e do mesmo modo que a fez, pode desfazê-la. Outro tanto naturalmente se dá com todos os demais objetos, como vestuários, joias, etc. Será assim? Mas evidente é a resposta. Então a gente vê que as perguntas de Kardec são extensas, porque ele quer colocar ali palavra por palavra, devidamente no seu lugar, com toda a sua clareza, para que não tenha dúvida de que de fato é aquilo que aconteceu. Então, se por acaso nós vemos, por exemplo, um médium vidente observa uma pessoa chegando segurando uma flor, essa flor não é uma ilusão, essa flor é alguma coisa. E essa alguma coisa vem exatamente desses fluidos. Então ali, a partir dali começam as questões que vão se desdobrando. De que forma que ele produz isso, qual é a dificuldade que ele tem, qual é a extensão dessas criações. É aí que a gente vai ampliando então e aprofundando também essas questões para chegarmos, por exemplo, nessas superconstruções que nós vemos no plano espiritual, que hoje geram tantas polêmicas. Se André Luiz, relatando as informações a respeito de postos de socorro, de fortalezas, de cidades, de mobiliários, de móveis, de macas, de instrumentos que são utilizados e equipamentos utilizados no plano espiritual. Isso é real ou é apenas o espírito contando uma história, se iludindo com tudo isso? A partir daqui a gente começa então a ter um entendimento maior. O Flávio coloca essa sequência muito interessante, foi quando entendi que Nosso Lar não era ficção científica, mas para muitos continuam sendo, né, Flávio? Continua sendo, mesmo com essas explicações de São Luís. É um debate fervoroso, que nesse caso é assim, vamos então deixar esse assunto de lado, e quem viver, verá. Questão número 8. A caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que se trata que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. Teria o espírito podido torná-la tangível para ela? Teria. Então aqui lembrando mais uma vez que ele poderia torná-la tangível. Tangível é quando ela é palpável, ela tem massa, ela tem dimensão, ela tem peso, né? Então tudo isso é calculado nesse objeto, né? E aquilo que é intangível, chamado de imponderável também, é aquilo que não tem forma, não tem peso, não pode ser medido, não pode ser calculado, pelo menos pelos nossos métodos tradicionais. Então poderia fazer isso. E aí nós lembramos então que aqui em 1859 essas explicações começavam a surgir. Quando chegamos na década de 1870, 1880, 90, os próprios espíritos se materializaram, tanto que nós tivemos registros, por exemplo, da médium Eusápia Paladino, né, com a Kate King, que era aquele espírito, né, uma jovem, que se materializou através, né, do auxílio dessa médium, da Eusápia Paladino, que era uma médium de efeitos físicos, assim como nós tivemos Daniel Douglas Home, assim como nós tivemos Peixotinho e outros grandes médiuns, o próprio Chico também, que favoreceu a materialização de espíritos, né? Então, nesse caso, Kate King, que era aquele espírito, ela se fez material a ponto de, do William Crookes, segurar na mão, verificar os seus sinais, fazer ali testes, né, para configurar, né? Ele tem uma massa, né, Dudu? A gente não consegue ponderar porque tudo aquilo que sai do nosso organismo ele tem massa. Portanto, é uma massa muito sutil que não é possível fazer nenhuma medição, né? Tanto é assim que as nossas ciências não chegaram a fazer nenhum tipo de experiência com o ectoplasma e, portanto, não puderam comprovar o mundo espiritual. O dia que isso for possível, eles coletarem o ectoplasma e fazerem essas medições, aí então as coisas se modificam.
né? Pela própria lógica, como o ectoplasma ele é produzido pelas mitocôndrias, né, organelas lá do nosso citoplasma, portanto, se o citoplasma o citoplasma tem massa, as mitocôndrias têm massa, e as substâncias que elas produzem, por consequência, também terão massa. Agora, de que forma que isso pode ser mensurado, a nossa ciência atualmente ainda não consegue adentrar nesse campo de pesquisa. Então, portanto, o que nós vimos aqui é que, a partir dessas experiências que vieram depois, fica muito fácil a gente falar em materialização. Mas nessa época, tudo era novidade. Pelo menos, teoricamente, novidade. Pois é, então, tem muita coisa para se experimentar, contribuições que a doutrina espírita pode oferecer, Dudu, que a ciência ainda não se aproveitou. A própria mediunidade, os fenômenos mediúnicos precisam ser melhor explicados, né? Então, se a mediunidade em si, no caso da mediunidade não de efeitos físicos, mas de efeitos intelectuais, mas também de efeitos físicos, se elas não foram estudadas, que são fenômenos mais sutis, imaginemos esses fenômenos mais substanciais, como é o caso das materializações, dos ectoplasmas. Né? Então a gente tem que ter paciência, passo a passo, para poder ver exatamente como as coisas vão se desenrolando. O Osmar colocou: matéria é tudo que tem massa e ocupa o lugar no espaço. Né? Portanto, né, Osmar, o ectoplasma está encaixado nessa situação. Né? Então, como nós vimos, pela própria materialização é possível ver que ele de fato ocupa lugar no espaço. Então, como eu dizia para vocês, depois ficou muito fácil ver tudo isso. Por isso que eu digo que a nossa geração tem um material farto para esses estudos, mas naquela época não. Não era tão comum assim como a gente vê hoje, né? A literatura, as pesquisas e tudo mais. Então, seria possível que o espírito tornasse essa caixinha de rapé tangível. Número 9. Antes o Flávio colocou, né? Só de curiosidade, Duncan McDowell, de 1866 a 1920, foi um médico em Massachusetts, nos Estados Unidos, que surgiu com essa ideia. Ele colocou pacientes em estado terminal em uma cama, enganchada em uma balança, e quando os pacientes morriam, ele relatava uma perda de peso de 21 gramas, né? A tal de o peso da alma que eles colocavam, né? Então era uma das histórias que eram feitas. Inclusive depois outras experiências colocaram esses indivíduos num ambiente completamente controlado, a vácuo, que acabava até matando o paciente, né? Já que era vácuo, para poder comprovar que existia algum tipo de massa. Mas isso acabou não se desenvolvendo, acabou não tendo uma continuidade, abandonaram essa pesquisa, né? Mas são experiências que fizeram no passado que poderiam ter continuidade hoje, né? Desde que a ciência tivesse interesse em estudar o campo espiritual, né? Mas como eles fizeram essa separação, essa dicotomia entre aquilo que é crença e aquilo que é ciência, o espírito acabou sendo jogado para a parte da crença e não sendo puxado para a parte da ciência, já que ele é um elemento real e não apenas um elemento de fé. Mas a ciência acabou fazendo essa separação, mas com o passar do tempo tudo volta a se encontrar, né? Lá na frente todo mundo vai se cruzar de novo, e aí então nós teremos ali uma nova área de pesquisa. Número 9. Aquela senhora poderia tê-la tomado nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim. Se ela abrisse, teria achado nela rapé? E se o aspirasse, ele a faria espirrar? Sem dúvida. Então já começa aqui a entrar numa situação bastante curiosa, porque nós começamos a sair apenas da materialização e começamos a entrar na produção de substâncias químicas. E aí Kardec vai desdobrar mais ainda essas questões para poder explicar melhor isso tudo, né? Já que nós temos também, né, nessa parte da química, por exemplo, a produção de medicamentos, a produção de venenos, a produção de alimentos, a produção de outras substâncias que poderiam trazer benefícios ou prejuízos aqui para o nosso meio. Isso é possível? Se o rapé é possível de ser produzido, que se dirá das outras substâncias? Veremos aqui a seguir então. Pode então o espírito dar a um objeto não só a forma,
mas também propriedades especiais, se o quiser. Baseado neste princípio que foi que respondi afirmativamente às perguntas anteriores. Tereis provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que estáis longe de suspeitar, como eu disse há pouco. Então ainda temos ali um grande campo de investigação sobre as potencialidades dos espíritos, né? E aí nós vemos inclusive, né, os próprios relatos de André Luiz falando sobre equipamentos que produzem cargas elétricas, sobre medicamentos, sobre alimentação, sobre equipamentos de comunicação e outros diversos equipamentos que aqui no mundo físico nós chamamos de equipamentos eletrônicos e tudo mais, né? Então, até mesmo isso seria possível na criação dos espíritos. Baseados nesse princípio, nós chegamos à conclusão de que sim, é possível. Existem de fato? A gente então, nesse caso, deposita a nossa crença no relato. Mas na teoria é possível. Suponhamos então que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa a ingerisse, ficaria envenenada? Teria podido, mas não faria. Por não lhe ser isso permitido. Então, se produz uma substância venenosa, a gente lembra, né, que existe um ditado que diz: a diferença entre o remédio e o veneno é apenas a dose. Então, portanto, quando nós temos ali, naquele processo de fluidificação, né, ou de magnetização de água, de medicamentos que são colocados nos trabalhos de cura, nas casas espíritas, nas residências das pessoas, nós vemos então ali várias histórias, né, que a água mudou de cor, que a água mudou de sabor. Não falamos do Rio de Janeiro, né? Falamos de trabalho do mundo espiritual, naturalmente. Então, a água ficou com gosto diferente, o ambiente ficou com um odor diferente, muitas vezes no ambiente de cura, um perfume diferente, um cheiro de éter diferente, por exemplo, né, no caso do cheiro natural. Tudo isso então começa a surgir. Inclusive nós temos médiums, coisa que é bem curiosa, que eles têm uma faculdade mediúnica de percepção olfativa. Sentem cheiro, por exemplo, quando se aproxima um obsessor com determinadas características, o cheiro de cigarros, o cheiro de bebidas alcoólicas. Quando chega um espírito numa condição mais elevada, Chico relatava muito isso, né? Inclusive se materializavam pétalas, o cheiro do ambiente se transformava. Então há médiuns que possuem essa sensibilidade olfativa, coisa que é bastante curiosa para nós, né? É um fenômeno que não é tão raro, né, mas também não é muito comum. A Miriam colocou, né, as crianças e os jovens relatam muito isso na hora do passe. A água tem gosto de água de coco, né? Olha, Miriam, eu sou muito sugestionável, né? Eu me recordo que durante um tratamento que eu fazia, então chegavam para mim, naquela época eu não estava envolvido com a doutrina ainda, né? Então traziam assim: olha, essa água aqui, ela foi benzida por um padre lá da comunidade. Eu tomava aquela água, ela tinha gosto de tudo, menos de água. Mas se você não tivesse falado que ela tinha sido benzida, eu tomava naturalmente, para mim não tinha gosto de nada. Então quando você fala que essa água, alguém aplicou um passe nela e magnetizou, ou algum padre benzeu a água e eu tomo, para mim a água já desce com gosto de qualquer coisa, menos de água. Só pelo fato de você falar. Então se não falar, fica mais fácil, né? Osmar colocou, né, parece que a água fluidificada já foi analisada, encontrando substâncias não comuns, né? Características moleculares, componentes extras que foram colocados, né, Osmar? São pesquisas que não foram ainda muito aprofundadas e, portanto, não tem ali uma conclusão, porque a ciência, de fato, não se debruça sobre esses assuntos quando você fala, né, de algo que foge àquilo que é convencional para o estudo da ciência. Então nós temos que aguardar um pouco mais, né? Mas nós tivemos ali aquele pesquisador japonês, né, me esqueci o nome dele agora, Masaru Emoto, se não me engano é o nome dele. Ele fez pesquisas ali falando sobre as vibrações da água. Então nós já, inclusive pesquisas, né, que foram vídeos que foram postos, que ele pegou então ali uma quantidade de água e submeteu essa água a vários tipos de vibrações.
Então, músicas próximas, pessoas que liam poesias, pessoas que gritavam ofensas e tudo mais. E depois ele começou a analisar a estrutura molecular da água. Segundo, né, Masaru Emoto, né? Então, estou com a memória ótima hoje, pode perguntar qualquer coisa que sai fácil. Mas na segunda-feira aí eu esqueço tudo. Sexta-feira, né, Miriam? E aí então, segundo as pesquisas que divulgaram, sendo pesquisas dele, as fotografias de muitas moléculas dessas águas, dessas várias amostras, né, ficaram então diferentes, né? Pois é, então, a diferença, né, Marion, a questão que nós temos que analisar é: isso é real ou foi alguém que produziu? Isso é um resultado reconhecido da pesquisa desse cientista? Então, como essas imagens de YouTube, a gente não pode colocar assim depositar toda a convicção de que aquilo é real, então a gente fica assim naquela expectativa, né, esperando confirmações certificadas, né, pelas academias de ciência. Por enquanto a gente fica baseado na crença e na vontade de que seja verdade, né? Mas realmente os vídeos que mostram, as imagens que são postadas, são realmente muito bonitas e muito valiosas. Vamos lá, continuando aqui. Então, o veneno. Seria possível criar veneno? Poderia, mas não lhe seria permitido. Número 13. Poderá fazer uma substância salutar e própria para curar uma enfermidade? E já se terá apresentado algum caso destes? Já, muitas vezes. Kardec põe uma observação. Encontramos um fato semelhante acompanhado de interessante explicação teórica no artigo que damos a seguir, sob o título Um Espírito Serviçal. Então, cenas dos próximos capítulos, nós teremos então esse artigo. Há um tempo atrás, coisa de uns 2, 3 anos, né, o Braz não está aqui na sala com a gente, mas a gente conversava aqui na nossa sala, no estudo, e foi comentado, foi levantada aquela questão de muitas situações em que médiuns da Umbanda, quando então eles fazem aquele trabalho de incorporação com espíritos que fazem usos, né, de tabaco ou de bebidas alcoólicas, ao término do trabalho os médiuns não apresentam qualquer sinais dessas substâncias. Somadas a essas questões, eu acabei juntando então todas essas dúvidas, né, e eu apresentei aos espíritos, né, levantei, fazendo então aquela pesquisa que eu comentei com vocês, para 3 grupos diferentes eu mandei essas mesmas questões. Os 3 grupos responderam. Um desses grupos, né, era o do Centro Espírita Leon Denis, perguntando, por exemplo, o que acontecia com essas substâncias, né, quando então acabava o trabalho mediúnico. O médium não apresentava odor, não apresentava no paladar o sabor dessas substâncias. O que acontecia? A recomendação dos espíritos foi: estude o capítulo 8 do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. E aí então, né, claro, correndo para lá para poder saber exatamente de qual parte que falava, aí então nós temos aqui nessas 2 questões, na questão número 12 e na questão número 13. E os 3 grupos responderam de formas semelhantes, falando sobre o trabalho de cura, produção de medicamentos, essa manipulação desses fluidos, que eles podem assumir determinadas características. Então tudo é possível quando os espíritos têm esse conhecimento, têm essa capacidade. Então, se lá em cima, no 12, a produção de veneno é possível, assim como uma substância salutar pode curar uma enfermidade, e que isso já foi feito várias vezes aqui conforme São Luís, nós temos aqui então depois no próximo artigo, capítulo no Um Espírito Serviçal, um relato da produção dessas substâncias. O Flávio colocou, né, a água é fantástica, né, 2 moléculas de hidrogênio, combustível, com uma molécula de oxigênio, comburente, né, e não explode, apaga o fogo, né, pois é, muito interessante. Dudu colocou, né, eu numa gira tomei 2 litros de refrigerante e depois, na volta, não tinha sintoma e cheiro nenhum. Fui visitar uma tenda e acabei psicofonando uma criança, comi muitos doces e nada de odor, né? Então, de que forma que isso acontece, né? Para o público, de modo geral, isso não passa, isso acaba sendo um fenômeno, né, e não passa de milagres.
E agora, quando a gente começa a estudar de uma forma mais profunda, nós vemos então ali a manipulação desses fluidos. Mais uma vez, o fato dos espíritos dizerem que existe essa capacidade de manipular esses fluidos e criar essas substâncias não nos coloca nada perto da realidade para podermos entender exatamente como as coisas acontecem. Então nós só sabemos que isso é possível de acontecer e que eles são capazes de fazer, mas a fisiologia do fenômeno está longe do nosso entendimento. Avançando, vamos lá. 14. Então poderia fazer também uma substância alimentar. Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Ficaria sim. Mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos, grosseiros, essas partículas materiais que enchem o espaço onde viveis. Não sabeis que o ar contém vapores d'água? Condensai-os e os farei voltar ao estado normal. Privai-as de calor, e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido. E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Simplesmente o espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. Observação de Kardec. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e de certo modo convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação de saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a economia e modificar um estado mórbido, também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir a impressão da saciedade. Rogamos, todavia, aos senhores farmacêuticos e inventores de reconstituintes que não se encham de zelos, nem creiam que os espíritos lhe venham fazer ou concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Do outro modo, toda a gente se alimentaria e curaria a preço baratíssimo. Então aqui Kardec dá um toquezinho de ironia, né, na colocação dele. Mas o fato que nós temos que entender tudo é possível, né, parafraseando ali Paulo de Tarso, tudo é possível, mas nem tudo convém. Então isso significa que tudo que os espíritos podem fazer no plano espiritual, nem sempre eles têm permissão de interferir aqui no nosso mundo físico. Por exemplo, o fato do espírito ter um mero conhecimento sobre um fato que para nós é enigmático, como por exemplo um crime, um segredo qualquer, se os espíritos pudessem livremente interferir aqui no nosso mundo, eles provocariam o caos. Nós não saberíamos se eles falam a verdade, se eles falam mentira, se essas revelações trariam para nós aqui consequências caóticas para a organização da nossa sociedade. Da mesma forma, se eles pudessem produzir substâncias à vontade e fazer com que essas substâncias aqui se tornassem reais para nós, interferindo na nossa vida, seria também uma situação caótica. Portanto, conforme foi colocado lá em cima, na questão número 12, por São Luís, os espíritos podem fazer, mas nem sempre tem permissão para isso. E Kardec reforça aqui agora, esses casos são raros, excepcionais e nunca dependem da vontade. Então é importante a gente saber isso. O fato dos espíritos terem determinadas capacidades não significa que eles podem interferir no mundo físico sem que isso seja permitido. Aliás, nós vemos, né, muitas vezes espíritos que se materializam entre nós, influenciam de alguma forma, trazem orientações, trazem auxílios, né, e são chamados de anjos, que essas situações são milagres, né. Esses casos, como foi colocado por Kardec, assim como esses fenômenos, também são casos muito raros. E para que haja essa intervenção,
há a necessidade de uma permissão, vamos dizer assim, para valorizar um pouco a permissão, dos mais altos escalões. Porque do contrário eles poderiam também, da mesma forma interferindo aqui na nossa vida cotidiana, eles poderiam, por exemplo, salvar alguém que vai desencarnar, ou fazer alguém desencarnar, sendo que essa pessoa deveria ficar encarnada. E aí então, no mundo de provas e expiações como o nosso, com valores ainda tão inferiores, nós podemos imaginar o que isso geraria entre nós. Espíritos vingativos, espíritos viciosos, espíritos sofredores. Imagina a gente interagindo diretamente com esses espíritos. O que se tornaria? Por isso existe uma barreira muito grande separando o mundo físico do mundo espiritual. E mesmo que os espíritos, de alguma forma, nos influenciem desse modo tão sutil, através das influências comuns e até mesmo dos processos obsessivos, aí são casos, são mecanismos de progresso que nós ainda estamos distantes de compreender. Por que alguns sofrem e outros não sofrem? Por que alguns podem provocar e outros não podem? Não sabemos. Mas nós sabemos que isso acontece porque é parte de um processo natural nessa relação. Mas existem os limites. Número 15. Da mesma forma, poderia o espírito fabricar moedas? Pela mesma razão. Os objetos que pela vontade do espírito se tornam tangíveis, poderiam permanecer com esse caráter de permanência e estabilidade? Isso poderia dar-se, mas não acontece. Está fora das leis. Então, Kardec pergunta aqui, se o espírito pode fabricar moedas, essas moedas ficariam definitivas aqui entre nós? A resposta é que isso poderia dar-se, mas não acontece porque está fora das leis. Então, essas leis, não apenas as leis morais, mas também as leis físicas, acabariam sendo violadas. E, portanto, os espíritos então não podem interferir. Têm todos os espíritos no mesmo grau esse poder? Não, não. Quais são os que têm mais particularmente esse poder? Aqueles a quem a Deus concede, quando isso é útil. Aqui a gente lembra também, me veio aqui a imagem de uma situação que aconteceu, que era uma casa de uma senhora, uma vizinha, isso já há muito tempo. Eu era adolescente na época, ou não, já não era mais adolescente, era um juvenil. Ela tinha lá a família dela e tudo mais, e apareceu embaixo da cama dela o pescoço de um frango. E ficou aquela dúvida, de onde apareceu esse frango? E aí começaram assim, isso só pode ser coisa de macumba. E aí começaram a especular, era uma católica muito devota. E aí então procuraram saber o que aconteceu. Eu, como não tinha nenhum conhecimento e tão pouco interesse em me misturar com essas histórias, né, ficou então marcada essa dúvida. Será que isso pode acontecer? Com o passar do tempo surgiram então aqueles fenômenos de materialização que alguns médiuns eram capazes de provocar. Principalmente quando era nesses trabalhos de cura, vocês se lembram de uma senhora, há muito tempo, que fazia materialização de objetos num chumaço de algodão? Chegou a passar num Globo Repórter, fantástico. Ela pegava uma grande peneira, colocava em cima, enchia de algodão, jogava álcool em cima, começava a manipular e começava a tirar objetos daquele algodão. Isso vocês podem até, se vocês procurarem no Google, é capaz que vocês achem esse vídeo antigo. Então, primeiro veio essa história desse frango, depois veio a história dessas materializações. E aí depois nós começamos a estudar a doutrina propriamente dita, e aí então começamos a ver sobre a possibilidade de não apenas de materialização de objetos, mas também de transporte de objetos. E aí nós vemos então que, independente daquele frango, se alguém colocou ali ou se ele foi transportado para lá, daquele chumaço de algodão, se aquele fenômeno é real, ou se aquilo foi apenas uma farsa, porque também foi levantada essa possibilidade, ao estudarmos sobre a possibilidade de materialização e de transporte, nós vemos que é possível que isso aconteça. E aqui então, como foi colocado para nós, a quem Deus concede quando isso é útil. E é então útil em que sentido?
muitas vezes a utilidade do ponto de vista divino, para nós muitas vezes é para trazer algum tipo de constrangimento, algum tipo de dor, algum tipo de dúvida, ou muitas vezes para trazer algum tipo de auxílio. Então muitas vezes isso acontece, porque me veio que nós temos também ali espíritos que são ainda trazem sentimentos negativos, sentimentos inferiores, que muitas vezes são capazes de realizar esse tipo de fenômeno. Não sabemos exatamente qual a extensão dessa possibilidade, da permissão, do porquê daquilo tudo, mas acontece. Na questão 19, Kardec aprofunda um pouco mais. O Dudu colocou para quem quiser assistir. Obrigado, Dudu. Questão 19. A elevação do espírito tem alguma utilidade? Por certo, quanto mais elevado o espírito, mais facilmente obtém esse poder. Mas isso ainda depende das circunstâncias. Espíritos inferiores também podem ter esse poder. Olha só que interessante aqui agora. Nós vimos então que é possível isso ser feito por um espírito. Há aqueles que têm mais possibilidades e aqueles que têm menos possibilidades. Assim como nós temos espíritos que têm uma capacidade de atuar em processos hipnóticos. Temos aqueles espíritos mais elevados que nos ajudam a fazer ali uma regressão de memória, a nos ajudar ali a equilibrar a nossa mente, como também tem espíritos que têm ali a possibilidade, que têm essa capacidade de interferir negativamente, gerando um processo obsessivo pela hipnose. Então quando a gente diz assim, é possível fazer isso por parte dos espíritos? Sim. Quais espíritos podem fazer? Nós falamos ali no modo geral que é possível que todos os espíritos façam. Ali o que nós vamos analisar depois é a questão da capacidade. Eu me recordo até que aqui no Pautalk, há muitos anos, nós estudávamos também em outras salas, né, que nós tínhamos por aqui, e houve um momento em que teve um debate caloroso, daqueles debates bem agressivos. É impressionante como esses assuntos geram paixões, em que era debatido se espíritos inferiores eram capazes de provocar determinados fenômenos. Alguns diziam que sim, outros diziam que não. E aí então, na verdade, nós pensamos, isso é uma lei no mundo espiritual? Sim, é uma lei. Aí nós vamos analisar então nesse caso, quem consegue e quem não consegue. E não quem pode e quem não pode. Porque aí nós falamos de possibilidade. É possível, sim. Questão número 20. A produção dos objetos semimateriais resulta sempre de um ato da vontade do espírito, ou algumas vezes exerce ele esse poder malgrado seu? Ele o exerce frequentemente, mesmo sem o saber. Aí aqui eu já tinha comentado com vocês lá no início aqui do nosso estudo desse texto, que a produção de algo no mundo espiritual, o espírito pode então provocar conscientemente. Então ele faz isso. Nós temos os casos, um espírito que desencarnou, depois de muitos anos ele quer se comunicar com sua família, e aí então ele vai se manifestar, seja através de uma vidência, seja através de um sonho. Mas com esse tempo todo, o espírito certamente já tomou uma aparência diferente. Ele pode ter assumido uma fase da sua existência. Um idoso, por exemplo, que desencarna nos seus 70, 80 anos de idade, e aí então ele volta para o mundo espiritual e ele fala assim, olha, eu quero ter aquela minha aparência dos meus 30 anos, quando eu me sentia saudável. E aí então ele foca a sua mente naquele período e aquela imagem começa a se tornar real. Mas aí então, quando ele vai se apresentar para a sua família, ele diz assim, eu preciso tomar aquela forma anterior, porque do contrário eles não vão me reconhecer. É o que acontece nos fenômenos em que crianças desencarnam, chegam no plano espiritual, o espírito assume a sua personalidade anterior, e quando ele quer se comunicar, ele volta para a personalidade infantil. Então ele faz isso intencionalmente. Agora, existem, como acontece frequentemente aqui que o São Luís colocou, isso acontece sem que o espírito saiba. Por exemplo, eu chego no plano espiritual e tenho ali aquela uma sequela de uma doença que provocou a minha desencarnação. Um acidente, por exemplo. Eu chego no mundo espiritual com fraturas,
com ferimentos, com escoriações, com sangramentos. Mas espera aí, eu não tenho mais corpo físico, por que isso acontece? Porque a minha mente está condicionada àquela condição. Eu chego no mundo espiritual e tenho aquela aparência e não consigo modificá-la. Por quê? Porque intencionalmente, aliás, intencionalmente, eu acabo fixando a imagem que eu tinha quando eu era encarnado. De repente eu me vejo vestido com uma roupa. Era a roupa que eu tinha, era a roupa que eu usava, era o estilo que eu usava. Eu produzi isso sem me concentrar, porque afinal de contas eu não quero ficar nu no plano espiritual. Então, como eu estou habituado a usar roupas, a minha mente naturalmente produz isso. E daí então a gente vai desdobrando para várias e várias situações, principalmente no que diz respeito ao próprio espírito. Ou então com o ambiente onde ele se encontra. Nós não temos relatos de espíritos que contam. Inclusive Dona Ivone, do Amaral Pereira, lá no seu livro Recordações da Mediunidade, ela conta para nós aquele caso de um senhor que acabou desencarnando. Ele era ali não era um fazendeiro, ele era um chacareiro, né? Então ele tinha ali sua pequena chácara, criava ali suas galinhas e tudo mais, e ele vivia num ambiente criado pela sua mente que representava a fazenda que ele tinha. Ele não saía daquele lugar. E esse lugar que ele vivia já estava ocupado por outras pessoas, e a sua presença como espírito interferia na pessoa que estava encarnada, sem que ele tivesse consciência disso. Então, houve a necessidade de criar uma situação, de manipular uma situação para fazer com que ele se modificasse, ou seja, foi criada então a ideia de um corretor de imóveis que pagaria um bom valor por aquela terra. Ele aceitou aquele pagamento e foi embora. Depois ele se conscientizou. E aí então foi perguntado para ela, né, mas isso não é usar de uma malícia no plano espiritual, que seria ali uma manipulação forjada de alguém? Não seria imoral isso? E aí foi explicado para ela, né, o orientador que estava com ela, que isso foi um recurso utilizado que, embora seja visto dessa forma para enganar aquele espírito, era uma forma de ajudá-lo, porque depois que ele se conscientizou, ele então agradeceu, dizendo que ele estava com a mente tão fixa naquela realidade que ele criou o seu próprio mundo. Então é um caso bastante curioso que Dona Ivone conta no seu livro. Então, por isso, o espírito exerce a produção desses objetos mesmo sem o saber. Eu acredito que eu vou, por exemplo, para minha casa. Na minha casa eu vou encontrar um determinado móvel. Esse móvel está lá porque eu criei. Ele não existe mais. Quantas vezes nós vemos ali espíritos que são administradores de empresa, vendedores, né, que carregam ali aquela sua pasta, aquela maleta, né, para ir para cima e para baixo. Quando ele desencarna, sem ter consciência da sua realidade, ele continua andando para cima e para baixo com a sua pastinha. Então é um fato curioso que a gente vai encontrar em situações do cotidiano, não em situações exclusivas, onde o espírito para e pensa em criar uma determinada situação. Sem que ele menos perceba, ele já criou coisas sem saber. 21. Seria então esse poder um dos atributos, uma das faculdades inerentes à própria natureza do espírito? Seria de algum modo uma de suas propriedades, como a de ver e ouvir? Ou seja, a capacidade de criar alguma coisa pela força do pensamento? Kardec pergunta se é uma capacidade tão natural quanto ele tem a de ver e ouvir. A resposta de São Luís: certamente, embora muitas vezes ele próprio o ignore. Então outro o exerce por ele, malgrado seu, quando as circunstâncias o exigem. O alfaiate do Zuavo, vocês se lembram, né, que nós estudamos o Zuavo de Magenta, né, aquele soldado de Magenta, tinha ali a sua roupa, tinha ali o seu turbante. Então o alfaiate do Zuavo era certamente o espírito de que acabo de falar, e ao qual ele fazia alusão na sua linguagem espirituosa. Aqui então Kardec, só para complementar a observação, né? Encontramos uma comparação dessa faculdade na de certos animais. O peixe elétrico, por exemplo, que emite eletricidade sem saber o que faz. Nem com isso se dá, e menos ainda sem conhecer o mecanismo que a põe em ação.
frequentemente nós mesmos não produzimos certos efeitos por atos espontâneos, dos quais não nos damos conta? Parece-nos, portanto, muito natural que o espírito possa agir nesta circunstância por uma espécie de instinto. Ele produz por sua vontade, sem saber como, assim como andamos sem calcular as forças que estão em jogo. Né? Ou seja, nós nos alimentamos, nós caminhamos, nós temos ali várias e várias atitudes que nós temos sem ter essa consciência. Né? No caso da planta carnívora, Dudu, é um ato muito mais instintivo, né? Mas poderia também entrar nessa mesma situação. Ela é estimulada de alguma forma, ela busca o seu alimento sem ter consciência do que faz. Então, em certo grau, poderia se encaixar também da mesma forma. Angelina colocou, houve uma comunicação que o espírito falava que o trabalho dele era secar os pneus dos carros e achava engraçado, né? Olha só. Então ele continua fazendo a mesma coisa. Me lembro de um espírito que era suicida, que tinha cometido o suicídio, né? O suicídio, e ele dizia então que o ambiente onde ele se encontrava parecia um pântano. Era um local muito frio, um local muito úmido, um local que tinha muita névoa e que ele se encontrava sozinho. E aí então ele foi levado a uma reunião mediúnica, onde ele se comunicou através da psicografia, nesse caso, não foi a psicofonia. Na psicografia, então, ele relatava isso, dizendo que naquele momento ele já não estava mais lá. Ou seja, ele mesmo cria isso tudo sem ter consciência disso. Então é muito, muito curioso que essas situações elas são observadas principalmente nos espíritos que ou são recém-desencarnados ou espíritos que continuam ainda muito vinculados ao mundo físico. Então, assim, a realidade dele é a realidade material. Portanto, as referências que ele tem no seu arquivo mental são referências do mundo material. Portanto, para ele, a realidade à volta dele é uma representação do mundo material. Me lembro de um relato, num livro que eu li, que eu não me recordo o título, há muito tempo, em que o espírito ele tinha uma dificuldade muito grande com jogos. Ele tinha vício com jogo. Então, no mundo espiritual, depois da sua desencarnação, ele continuava ainda ligado a essa ideia do jogo. E ele criou para si próprio um ambiente onde ele jogava. Só que o detalhe curioso era que ele sempre ganhava. Porque ele criava, por exemplo, dados, então ele jogava os dados, imaginando, torcendo para dar um número, e esse número ficava sempre se repetindo. E era o espírito que ficava preso naquele ambiente de tédio, naquele ambiente de um ciclo repetitivo, porque era a sua realidade. Assim como nós lemos no livro Instruções Psicofônicas, quando Humberto de Campos fala para nós daquele espírito que era apegado à riqueza. Onde ele ia, a riqueza se materializava. Ele ia tomar água, a água virava ouro. Ele chegava no altar, era a porta do cofre de um banco. Porque ele tinha fixação pelo fato de ter vivido como avarento durante a sua vida aqui no mundo físico. Essa ideia acabou perseguindo no mundo espiritual, até mesmo como uma expiação. Ou seja, né, a expiação dele começou já no plano espiritual e provavelmente se estenderia até aqui a próxima encarnação, onde ele aprenderia a lidar com a necessidade do desprendimento. Então nós vemos quantas e quantas situações vão surgindo, até mesmo pelo estado, né, pela aparência que o espírito tem. Quando nós lemos, por exemplo, o Ação e Reação, que nós estamos estudando, e vemos ali aqueles espíritos com aquela aparência, né, de deformações, de corpos deformados por apodrecimento e tudo mais, né, que André Luiz relatou e tudo mais. Por que os espíritos mantêm essa aparência? Porque é assim que eles se veem. Portanto, ele não quer estar assim. Mas entre você querer e você ter uma fixação no seu pensamento é muito diferente. Tanto que nós aqui no mundo físico nós vivemos isso, né? Nem tudo aquilo que nós queremos dá certo. Não, eu quero muito parar de fazer tal coisa. Eu quero muito mudar esse meu hábito. Tá, você quer, mas você consegue? Então a tendência que nós temos acaba sendo muitas vezes muito mais poderosa do que a vontade.
Então é só aquela vontade ardente que faz com que o espírito consiga superar suas próprias tendências. Então, nós vemos o que é a força do pensamento em comparação com a vontade que nós temos, e assim no mundo espiritual, que é um mundo muito mais sutil, fazendo com que as coisas se materializem com muito mais facilidade. Se nós temos uma tendência ainda muito material, uma tendência muito viciosa, é natural que no mundo espiritual nós soframos as consequências disso. Porque aqui no mundo físico nós temos a matéria que não pode ser manipulada simplesmente pelo nosso pensamento. Existe uma complexidade, né? Nesse caso nós podemos ver, por exemplo, que as doenças que surgem no nosso corpo físico acabam sendo a somatização daquilo que nós criamos mentalmente. A mente produz, o perispírito sofre o efeito e a matéria absorve. Mas de um modo geral nós não podemos manipular tudo aquilo que se encontra à nossa volta. Isso é muito bonito nos filmes de ficção, né? Onde nós temos ali os super-heróis que têm os poderes da mente e tudo mais, mas no plano espiritual, onde a matéria é sutil e o pensamento tem uma força que nós desconhecemos, infelizmente nós sofremos o efeito disso negativamente. E felizmente para aqueles que conseguem dominar o pensamento. A Angelina colocou, passaram meses para ele entender a necessidade de ajuda, né? Meses para uns, anos para outros, séculos para outros, né, Angelina? Vamos avançando um pouquinho aqui para a gente finalizar. Observação de Kardec. Falamos do alfaiate do Zuavo, né, que era o espírito que criava a ilusão daquela roupa que ele usava. Encontramos uma comparação do peixe elétrico que eu falei agora, né? Ele produz por sua vontade, sem saber como, assim como andamos, sem calcular as forças que estão em jogo. Última questão aqui para a gente finalizar o estudo. Nos dois casos citados pela senhora R, ou seja, né, aquele garoto que viu aquele homem no quarto dando as baforadas no cachimbo, como também a visita daquele amigo que tinha a caixinha de rapé. Nos dois casos citados pela senhora R, compreendemos que um dos espíritos quisesse ter um cachimbo e o outro uma caixa de rapé para ferir os olhos de uma pessoa viva. Ferir aqui no sentido de chamar a atenção, né? Pergunto, porém, se o espírito poderia pensar que possuía esses objetos, caso não tivesse chegado a fazê-la ver, criando assim uma ilusão para si mesmo. A resposta não. Se ele tiver uma certa superioridade, porque tem perfeita consciência da sua condição. Outro tanto não se dá com espíritos inferiores. Então vamos de novo aqui. Pergunto se o espírito poderia pensar que possuía esses objetos, caso não tivesse chegado a fazê-la ver, criando assim uma ilusão para si mesmo. Ou seja, o espírito poderia criar ilusão para si, ele estar segurando um objeto, ele ter uma marca no seu corpo físico, uma roupa que ele está vestindo só como uma ilusão, ou seja, a ilusão significa que é como se fosse uma miragem. Isso acontece com ele? Não se ele tiver uma certa superioridade, porque tem perfeita consciência da sua condição. Outro tanto não se dá com espíritos inferiores. Kardec coloca aqui então uma observação. Tal era, por exemplo, o caso da rainha de Oude, cuja evocação está relatada em nosso número de março de 1858 e que ainda se julgava coberta de diamantes. Então, nós lembramos, né, a rainha de Oude, ela inclusive, né, a transcrição desse artigo foi publicado no livro O Céu e o Inferno, lá na seção dos espíritos endurecidos. Era aquela rainha indiana que havia desencarnado na Europa, por algum motivo ali, não me lembro qual era a doença que ela teve, mas ela acabou desencarnando, e ela foi evocada por Kardec naquela época. E era aquela a rainha ainda muito arrogante, muito prepotente, né, que tinha ali, ela exigia ser chamada de majestade, com toda a sua superioridade, e Kardec então deu corda para ela, né, dando ali, alimentando as suas ideias. Então nesse caso ela se imaginava coberta com diamantes, mas ela não era vista dessa forma. Então nesse caso é uma ilusão. Deixa eu ver aqui, só um instantinho pessoal, 24, tá acabando já, rapidinho então, só mais um pouquinho.
Vamos lá, 24. Pera lá. Tá. 23. É possível que dois espíritos se reconheçam pela aparência material que possuíam em vida? Não é por esse meio que eles se reconhecem, porque não tomarão essa aparência um para o outro. Entretanto, se em certas circunstâncias se acharem em presença um do outro, revestidos dessa aparência, por que não haveriam de se reconhecer? Aqui ele quer explicar para nós que os espíritos eles não têm a necessidade de aparências para se reconhecer. Claro, naturalmente, quando os espíritos já atingem um certo grau de maturidade no plano espiritual, vamos dizer assim, porque se reconhecem pelo pensamento, se reconhecem pelas vibrações, mas se eles estão um diante do outro, a aparência que acaba sendo ali também um elemento. Nós vimos isso tanto no livro Nosso Lar, como também no livro Voltei, de Irmão Jacó, quando ele então, chegando no plano espiritual, ele se deparou lá na colônia, junto com Eurípides Barçanufo e com outros nomes do espiritismo brasileiro naquela época, que eram contemporâneos, eles então se reconheceram pela aparência, de imediato pela aparência. Então, quando é colocado por São Luís aqui, que não é por esse meio que eles se reconhecem, porque não tomarão essa aparência um para o outro, quando eles estavam aqui vivos, Entretanto, em certas circunstâncias, se acharem em presença um do outro, revestidos dessa aparência, por que não se haveriam de reconhecer? Então, a aparência também é aqui um dos critérios de reconhecimento. Como podem os espíritos reconhecer-se em meio a uma multidão de outros espíritos? E, sobretudo, como podem fazê-lo quando um deles vai procurar longe e frequentemente em outros mundos aqueles que o amam? Aqui Kardec já muda um pouquinho o tom da conversa, porque ele fala assim, como é que eu posso no mundo espiritual reconhecer alguém em especial? Como, por exemplo, alguém em outros mundos. Isso é um problema cuja solução demandaria muito tempo. É preciso esperar. Não estáis suficientemente adiantados. Contentai-vos no momento com a certeza de que assim o é, pois tendes provas suficientes. Ou seja, por que é assim? É assim porque é assim. Pelo menos por enquanto, Então, esse reconhecimento entre os espíritos, nós falamos aqui de pensamentos, nós falamos de vibrações, nós falamos aqui de formas que os espíritos se atraem e se reconhecem, sem terem essa compreensão. Questão número 25. Aqui a gente vai passar de um modo mais superficial, porque não adianta a gente querer ficar criando aqui ideias se nós não temos ainda informações suficientes para entender esse processo. 25. Desde que o espírito, aqui agora ele volta para o assunto normal, Desde que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais para fazer todas as coisas, e com suas propriedades dar a elas uma realidade temporária, pode perfeitamente extrair o que lhe seja necessário para escrever. Consequentemente, isso nos dará a chave do fenômeno da escrita direta? Finalmente compreendestes. Ou seja, aquela tinta nada mais é do que uma manipulação desses fluidos que tem ali a função de trazer a escrita direta, e que inclusive é o próximo artigo que nós vamos estudar, escrita direta ou pneumatografia. 26. Se a matéria de que se serve o espírito não tem persistência, como não desaparecem os traços da escrita direta? Não julgueis ao pé da letra. Desde o início eu não disse, jamais. Trata-se de um objeto material volumoso. Aqui são sinais grafados, que convém conservar e são conservados. Então, mais uma vez, é possível manter a permanência de um objeto criado a partir desses fluidos? Sim, é possível. Isso é frequente? Também não é frequente. No caso da escrita, se nós pegarmos a tinta, por exemplo, uma substância, será uma substância permanente. Mas aqui tem um outro propósito.
Kardec coloca então, agora aqui para finalizar a explicação. A gente não vai entrar em muitos detalhes aqui agora da escrita direta, porque depois nós teremos um artigo específico sobre isso. Então ele vai aprofundar, depois a gente vai estudar com mais extensão para falar sobre a durabilidade, a forma como isso acontece, de que forma qual é a técnica que o espírito usa. A gente vai estudar isso então na semana que vem. Para finalizar então, a teoria acima pode ser resumida dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal tira os elementos necessários para formar a seu bel prazer objetos que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Daqui, na verdade, criar a seu bel prazer, acho que Kardec aqui ele foi um pouco além, porque se muitas vezes acontece contra a vontade do espírito, então não é bem quando ele quer, quando ele bem entende. Para tudo, o fluido cósmico universal ele é o princípio de tudo. Então é um elemento também que nós estamos muito longe de compreender a sua real natureza, e da mesma forma também todas as suas variações. O que nós sabemos é que tudo que existe de matéria é formado por esse fluido. É o que dá para a gente entender. Como é que os elementos químicos são formados, as combinações atômicas, moleculares, como tudo isso acontece, a partir da visão desse fluido, só quando a gente chegar no mundo espiritual estudar muito para entender. Pode, igualmente, pela ação da sua vontade, operar na matéria elementar, uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes a exerce de modo instintivo, quando necessário, sem disso se perceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade, ou a uma necessidade que ele experimenta. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangíveis. A formação, porém, não criação, considerando que do nada o espírito nada pode tirar. Nota de rodapé aqui, para a gente poder finalizar. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 8, que é exatamente o laboratório do mundo invisível que mencionei para vocês logo no início. Então é isso, pessoal. Estudamos aqui então mobiliário de além-túmulo, que foi o estudo que nós já fizemos também lá no Livro dos Médiuns, tanto no capítulo 17, Encontro de Pessoas Vivas, e também o Laboratório do Mundo Invisível. É um tema bem interessante, um tema bem bacana que nós podemos estudar inclusive do tal psicoscópio também, que o André Luiz comenta lá no início do livro Entre a Terra e o Céu, se não me engano. Então, desse tema aqui a gente pode depois estender para várias outras situações. O detalhe, quando eles falam para nós aqui sobre essa criação temporária, isso também traz para nós alguns enigmas. Se nós pensarmos, por exemplo, temporários, em que tempo nós estamos falando? Basta a gente lembrar que nosso lar ele foi fundado na época do descobrimento do Brasil, segundo as informações que André Luiz recebe logo no início. Portanto, nós temos ali uma colônia espiritual com mais de 500 anos, e certamente nós encontraríamos outras colônias muito mais antigas que isso. Se existe essa colônia aqui na região do Brasil para acolher espíritos que desencarnam nessa região, imaginemos se nós vamos para a África, se nós vamos para a Europa, onde nós temos ali civilizações milenares. Imaginar, por exemplo, os primeiros sumérios, 6.000 anos antes de Cristo, os egípcios, para onde eles vão, qual colônia, quanto tempo dura essa colônia. Então são essas perguntas que nós vamos aprofundando um pouco mais, que certamente há explicações para isso, mas que nós ainda não conseguimos alcançar. Mas que simplesmente estudando uma simples tabaqueira, nós chegamos a essa conclusão de tudo isso que se desenvolveu. Muito bem. Finalizando aqui então, o próximo artigo que nós vamos estudar é aqui o artigo... Deixa eu pegar aqui o nome certinho para vocês. Pneumatografia
ou escrita direta. Né? Nós já estudamos sobre isso lá na Sala Espiritismo Net Brasil, na apostila Mediunidade, Estudo e Prática, mas aqui nós temos um artigo longo, talvez aqui teremos duas